irmãos, minhas irmãs, é um prazer enorme revê-los através de mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e juntos podermos estudá-la. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante em nossas vidas, aonde encontramos na Tua palavra o sustento para a nossa fé. Que o Teu Santo Espírito nos cubra com a orientação da Tua revelação sagrada, para que possamos de fato não só entendermos, mas termos condições de praticar e de transmitir aos que nos cercam. Te pedimos agradecidos essas bênçãos, com o perdão de nossas faltas e pecados, em nome de Jesus. Amém. Os ritmos do descanso é o tema desta semana. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis capítulo 2, verso 3. Antes de entrarmos propriamente dito no sexto e sétimo dia da criação, para entender esses dois últimos dias da semana da criação, é interessante observar o que aconteceu no primeiro dia e antes do primeiro dia, uma palhinha apenas que a palavra de Deus nos apresenta sobre isso. Veja que no capítulo 1, no verso de 3 a 5, que está se tratando do primeiro dia da criação, é no mínimo muito curioso, porque a abertura dessa expressão haja luz é a essência de tudo o que existe e passou a existir. Por que o que existe? Verso 1 e 2 de Gênesis comenta abertamente que no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. Mas essa terra, que está se referindo aí o texto bíblico, a qual nós habitamos, ficou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Então veja bem que entre o verso 1 e o verso 3, esses dois primeiros versos, deixa claro que esse Criador é um eterno Criador. Ele já vinha criando, criou a terra, deixou sem forma e vazia, e agora, do verso 3 em diante, entra num ciclo criacionista, que ele dá forma a esse planeta e lança vida nesse planeta. É por isso que lá em João 8,44, quando Cristo fala que quando as pessoas mentem, quer se identificar com o diabo, porque o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio, que remonta exatamente a essa palavra inicial aí, de princípio, está mostrando que o pecado entrou no céu. Esse texto é o texto bíblico, João 8,44, que prova que o pecado não começou aqui no planeta Terra, começou no céu. E muito antes desse planeta aqui receber forma e vida. Então isso é uma coisa muito interessante, irmãos, que no decorrer da lição faremos mais alguns comentários com relação à idade de alguns sistemas solares aqui na própria Via Láctea e fora também. Vocês vão ver que coisa mais interessante, mostrando que Deus não aposentou. Deus é Deus eterno, que criava, cria e continua criando. E ainda assim, nós temos na Bíblia várias referências de um novo céu e de uma nova terra, aonde habita a verdadeira justiça. Tudo isso compõe o sentido verdadeiro da motivação do porquê nós estudamos a palavra de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Portanto, o que nós temos aqui, então, no verso 3 de Gênesis 1, é o pontapé inicial da existência da nossa vida, da nossa origem. E quando ele disse, haja luz, é no mínimo muito curioso, porque a luz, de fato, a luz do sol, só surgiria no quarto dia da criação. Então, que luz é essa? Para que Deus pudesse expressar a qualidade dessa luz, como ele expressa no verso 4 e no verso 5, comentar ainda que essa luz foi suficiente para dividir o ciclo de 12 horas escura e 12 horas clara, dizendo que essa luz era boa, é algo também muito curioso, que desperta a nossa curiosidade, porque o sol, de fato, só surgiria no quarto dia. Logo daí, então, fica claro, dos versos anteriores, mostrando que o Espírito Santo, geograficamente, estava posicionado sobre as águas. O Pai, entre as águas,
e o sistema solar onde estaria estabelecido, que se estabeleceria então esse sistema solar nosso no quarto dia, lá estaria o Filho de Deus, e ele disse aqui nos evangelhos: eu sou a luz do mundo, a luz da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então fica claro, essas peças do quebra-cabeça se juntarem, fica bastante fácil de entender onde Cristo geograficamente estava, lá onde está o Sol. E ele projetou luz o suficiente para que, a hora que ele finalizasse a criação do Sol, ele pudesse ocupar esse lugar e manter essa função que ele inicialmente, nos 3 primeiros dias, manteve. De projetar essa luz que Deus está comentando, que manteve vida no planeta. E é uma curiosidade que, se não tivesse Sol no planeta Terra, a coisa se complicaria bastante. E outro detalhe interessante: quando Deus iniciou o processo da criação da Terra, esse pontapé inicial recebeu cientificamente, muitos anos mais tarde, né, dentro dos nossos dias, já nos dias da era cristã, recebeu o nome de translação e rotação. A rotação, a Terra girando em torno de um eixo imaginário, em torno de si mesma, e translação, ela girando em torno do Sol. Mas, no entanto, ela estaria girando em torno de quem? De Cristo, inicialmente. Só que essa translação, que leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos, um ano praticamente, para girar em torno do Sol, no terceiro dia já teria ali a estrela mais próxima da Terra, que nós conhecemos como Sol, já estaria no quarto dia ali, tomando essa posição, não precisaria nem de ter uma translação completa, evidentemente. E a rotação, 24 horas. Em 24 horas a Terra dá um giro completo em torno de si mesma. Imagine ela então girando em torno de si mesma num ciclo de 24 horas. Então 12 horas, a parte que está de costa para o Sol está escuro e extremamente fria. Por outro lado, a parte que está de frente para o Sol está claro durante 12 horas e extremamente quente. Esse giro mantém a temperatura climática e principalmente o giro da translação. Esse sim divide as estações do ano: primavera, outono, verão, inverno. Então tudo isso, irmãos, esse conjunto de medidas, num pontapé inicial, esse ser maravilhoso, esse Criador maravilhoso, iniciou todo o processo, a existência e o equilíbrio do nosso planeta, como também da nossa galáxia, como também de um universo inteiro que ele já vinha criando e continua criando. É muito interessante observar isso, para que enquanto então chega a sexta-feira, ele conclui com uma obra-prima das suas mãos, a criação da raça humana, que ficou por último, e faz com as suas mãos, e agora pronto para descansar junto conosco, com aqueles seres que ele criou, a sua imagem e semelhança, raça pura, sem mancha alguma de pecado, num planeta puro, então, em meio a um universo que já vinha contaminado pela história do pecado, porque o pecado iniciou no céu, como nós vimos aí então, mas Deus criou raça pura e continua criando a si mesmo, e ainda irá restaurar aqueles que um dia caíram. Esse é o projeto principal do plano da redenção, pelo qual o seu Filho, que nos amou de tal forma, viria para pagar o preço, para nos resgatar. E agora estamos diante da volta de Cristo iminente nos próximos dias, para a honra e glória de Deus. Por isso estamos aprendendo os ritmos do descanso. O segundo tema da lição: prelúdio ao descanso. Irmãos, isso aqui é muito interessante observar, essa prévia, esse prelúdio, né? Que nós já estamos aqui então comentando do que aconteceria então antes do quinto e sexto dia. Comentei agora mesmo sobre a idade, né, do nosso sistema solar. A idade do nosso sistema solar, irmãos, é 4,6 bilhões de anos. Diferença do Sol da Terra é o que a Bíblia apresenta, de 4 dias. Mas aqui na Via Láctea, estamos falando de uma galáxia que nós moramos nela. Essa Via Láctea tem 13,6 bilhões de anos. Presta atenção. Observou aí? A Via Láctea tem 13,6 bilhões de anos, isso é comprovado cientificamente, é incontestável, e
o nosso sistema solar, o planeta Terra, 4,6 bilhões de anos. Veja que coisa maravilhosa, né? Deus criou tudo num conceito de eternidade. Seres que pecaram foram expulsos da eternidade, passou a ter uma vida mortal depois do pecado. E o plano da redenção nos promete nos retornar, nos recuperar da situação de raça caída, de mortal, para a raça pura de novo, nos transformando de matéria corruptível para matéria incorruptível. Mas para isso é fundamental entendermos o que nós estamos estudando aqui, a questão do descanso, junto com Deus, de valorizar o descanso de Deus que Ele nos deu. Eu comentei da idade da Via Láctea, comentei da idade do nosso sistema solar, do planeta Terra, e agora eu vou citar uma curiosidade que saiu agora recentemente, no estudo científico da França. Eles conseguiram estudar a galáxia mais próxima da nossa, e idêntica à nossa, porque é a espiral também, Andrômeda, uma vizinha nossa. Irmãos, a Andrômeda é bem mais jovem do que a Via Láctea. Ela tem pouco mais de 3 bilhões de anos que foi criada. Ou seja, quando a Andrômeda foi criada, a Terra há mais de 1 bilhão de anos já havia sido criada e já era povoada aqui pelos seres que viviam eternamente. Veja que curiosidade, né? Você quer aprofundar mais nesse assunto, eu sugiro que você entre lá no Escatologia, que as primeiras 10 aulas do Escatologia 5 está trabalhando exatamente com 3 capítulos de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e entra profundamente, de uma maneira muito aberta e simples, na questão da criação. Segundo esse estudo feito na França, diz que a Andrômeda foi a fusão de 2 galáxias, uma inclusive 4 vezes maior do que a outra. Elas se fundiram e a tendência normal é de quando há uma fusão assim, da maior absorver a menor, evidentemente. E concluíram também nesse estudo que a Andrômeda, diferente do que se pensava até então, os antigos estudos, que teria uma massa bem superior ao volume de massa da Via Láctea, errado. A Via Láctea tem uma massa maior do que a Andrômeda. E segundo o estudo, já de muitos anos também, e se confirmou nesse último também lá na França, que a Andrômeda está em rota de colisão com a Via Láctea. Ou seja, para se fundir também com a Via Láctea. E isso aconteceria daqui a 5 milhões de anos. Irmãos, nós estamos comentando essas coisas para vocês verem que, independente da forma com que Deus criou, seja do nada, ou seja da matéria já criada, como foi o homem, pegou do barro, né? E seja através de movimentos intergalácticos, o Senhor está acompanhando tudo, está no controle de tudo. Ele é o Criador absoluto e Ele controla tudo. E nada acontece sem antes que os seus servos sejam avisados e preparados para todo e qualquer tipo de situação. Hoje nós estamos, na nossa mente mortal, nos preparando para recebermos o Senhor nas nuvens dos céus. E estamos buscando orientações da palavra de Deus através da lição sobre os ritmos do descanso, olhando esses prelúdios do descanso, para entendermos a necessidade realmente de tudo isso. Porque se você observar que em todos os dias da criação, do primeiro até o penúltimo, ou seja, até a quinta-feira, até na quinta-feira, tudo que ele fez era muito bom. Observe para você ver esse detalhe no Gênesis. E quando chega na sexta-feira que fechou, ele já diz, isso é muito bom. É o que nós temos em Gênesis capítulo 1, verso 31. Eis que tudo é muito bom. Não era somente bom, era muito bom. E o mais gostoso de tudo é que agora ele estava ali, diante da sua criação, aqui nesse planeta, no nosso sistema solar, e estava pessoalmente na primeira reunião com esse sistema solar novo, fazendo parte da integração com os outros reinos, lembra? Lembra lá do livro de Jó, da reunião anual que tinha, que os filhos de Deus se reuniam, etc. Pois é, esse planeta passou a fazer parte dessa primeira reunião ali. No primeiro sábado, a primeira escola sabatina com o nosso eterno Deus, que lá no livro de Isaías, capítulo 66, 22 e 23, deixa claro que nós vamos continuar fazendo isso
no novo céu e na nova terra, todo sábado. É muito gostoso a gente encaixar essas peças do quebra-cabeça da palavra de Deus, não é mesmo, meus irmãos? Terceiro tema, a ordem para descansar. Aí agora, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso de 8 a 11, quando ele coloca o sábado como um dos mandamentos da lei de Deus, o quarto mandamento, ele é uma lembrança clara que fica lá impregnada de que nós fomos criados por Ele, somos sustentados por Ele, temos vida por Ele. É uma forma de conscientizarmos disso. Se nós ignorarmos a guarda do sábado, começamos a ignorar indiretamente todo esse conceito e toda essa verdade. E isso pode ficar bem complicado, porque a nossa vida depende dele nos manter vivos. E como que ele vai manter vivo alguém que ignora que ele é a razão da nossa vida? E o sábado é feito justamente para isso. Então, quando nós não guardamos o sábado, é uma forma de nós estarmos desconectados dessa forma de consciência entre criação e Criador, entre criatura e Criador. E ele luta, mandando o Santo Espírito o tempo todo, nos enviando mensagens, dando oportunidades para que a gente conheça a verdade, pratique a verdade e viva a verdade, para que possamos fazer parte dessa verdade, para a honra e glória de Deus. O quarto tema, novas circunstâncias. Interessante, fazendo uma revisão em tudo que nós já estudamos, depois que os nossos primeiros pais pecaram, abriram um processo patriarcal, todos eles guardaram o sábado, guardaram os mandamentos de Deus, a lei de Deus, sem conhecerem o decálogo, até nos dias de Moisés. Isso é o que nós temos revelado nas Escrituras Sagradas, que Abraão, inclusive, guardou os mandamentos de Deus. Irmãos, nos dias de Moisés, o povo já estava há mais de 400 anos em escravidão no Egito. Moisés foi levantado como um libertador. E Moisés, depois de passar 40 anos lá em Midian, lá no Sinai, ele apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, ele recebe a visão da sarça ardente, ali no Sinai, na Arábia Saudita, próximo a Midian, e ele é comissionado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Criador, para ir buscar o povo, retirar eles do Egito e trazer para ali, aonde ali naquele lugar, ele decalogaria os 10 mandamentos, para que o povo não esquecesse em definitivo de cada detalhe importante do que significa amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Ele daria então 4 mandamentos, explicando o que é amar a Deus acima de tudo, e 6 mandamentos nota pedra, escrito distintamente, para que as pessoas não esquecessem o que é amar o próximo como a si mesmo. E existe uma relação íntima dessas duas tábuas, tanto que elas foram resumidas em 2, como já existia na antiguidade e continuará pela eternidade afora. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Lá durante o Êxodo, também continuaria essas novas circunstâncias sendo apresentadas. Debaixo do decálogo, temos a construção de um tabernáculo que montava, desmontava, tinha a nuvem durante o dia projetando sombra em cima do Israel, e à noite luz, projetava luz, dando uma ideia do cuidado de Deus por nós, né? Comparando até com o processo da própria criação, né? Se o planeta Terra não tivesse o processo de rotação, ele ficaria, a parte que ficaria no escuro seria uma geleira completa, e a parte que ficaria diante do sol seria um calor terrível, impossível de sobreviver alguém, tanto no extremo frio quanto no extremo calor. E o processo de rotação mantém o equilíbrio. E o processo de translação, as estações, o tempo todo. Todos os planetas, todas as galáxias do universo giram em torno desse Criador, irmãos, porque dele emana a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso foi assim, é assim e vai continuar assim, com uma grande diferença: o mal será exterminado. Por isso, o processo do plano da redenção, da pregação do Evangelho, do preparo do povo de Deus e dos escolhidos e do envolvimento missionário é muito importante.
Estamos vivendo num momento que todos deveriam estar recebendo esta mensagem e muitos estão dormindo ainda. O preparo para viver no campo é uma coisa que o povo de Deus que conhece a mensagem como conhecemos deveria estar encabeçando. E eu vi uma mensagem agora recente de que pessoas de outras religiões já estão tomando esse tipo de providência. Inclusive os cristãos católicos estão se arremessando em direção à vida no campo urgentemente, tomando frente daqueles que ainda estão na sonolência da igreja de Laodiceia e não estão tomando providências. É muito sério isso, irmãos, porque diante do que está acontecendo no mundo, a movimentação do que está acontecendo é muito grave, irmãos. Vocês estão vendo lá, quem é que está promovendo a reintegração, a recuperação das áreas tomadas pelos Estados Unidos na região do Afeganistão? O Talibã está retomando tudo, apoiado pela China. Isso é o que está na mídia, não adianta esconder. Então existe um apoio por trás dos bastidores. E tem uma representatividade forte do paganismo, do dragão, na movimentação dessa nação, que de lá partiu essa pandemia para o mundo inteiro, e ela tem sustentado e mantido o comunismo praticamente intacto na sua nação, mesmo diante das grandes crises que teve, e União Soviética, Romênia, Muro de Berlim, despencaram no chão, mas lá não foi tocado. Lá continuou intacto. E hoje a movimentação, como nós vimos no Apocalipse, né, no capítulo 16, verso de 12 a 14, o dragão vai de encontro aos reis da terra para os congregar para a batalha do último grande dia. O dragão representando Satanás, através da promoção do paganismo no mundo inteiro. Mais de 70% do planeta, irmãos, é pagão. Representado por governos ditadores, fundamentalistas, e o povo de Deus, em muito breve, conhecerá um governo mundial. E se não aprenderem os devidos valores da palavra de Deus, da profecia, e a movimentar-se então de acordo, desmaiarão de terror ante a expectação das coisas que acontecerão a esse mundo. É o que disse Cristo no sermão profético. Pense nisso, amado irmão. Quando nós estudamos a palavra, quando nós guardamos o sábado, nós nos lembramos disso, que fomos libertos, irmãos. Libertos do pecado. Libertos de todas as escravidões, de todas as opressões que já aconteceram na nossa história. Estamos prestes a enfrentar a última opressão, que desencadeará a intervenção divina através da volta de Cristo sobre esse planeta. E iremos morar no céu durante 1000 anos. Mas para isso, essas novas circunstâncias que nós vimos acontecer na história do povo de Deus, precisam de estar consciente conosco. Quando Israel chegou lá na Terra Prometida, depois então dos 40 anos, chegaram lá pela segunda vez, mas agora definitivo, aquela geração de idosos, à exceção de Caleb e Josué, os que tinham acima de 20 anos morreram todos. Abaixo de 20 anos e suas descendências entraram na Terra Prometida. Só que ali a nuvem foi embora, ali o santuário agora ficou sem nuvem e tudo teria que ser restabelecido através da estruturação da fé. Os juízes, durante muito tempo ainda, governariam sobre Israel, trazendo a orientação de Deus. E todo um trabalho foi estruturado dali até a chegada do Messias. O povo rejeitaram os juízes, passaram a exigir o rei, aí Deus colocou Saul, vocês viram o desastre que foi, e aí até então que vem o Messias, um verdadeiro reinado nasceria dali. Só que não para atuar na sua chegada aqui em forma humana, mas pagando um preço para que mais tarde, na hora que ele surgisse nas nuvens dos céus, aí sim reintegraria todos aqueles que caíram num sistema eterno, de governo eterno, onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governaria de forma absoluta, passando a régua em tudo que se diz erro e pecado, e recriando tudo aonde o pecado passou e estragou. E eu e você, vamos fazer parte disso ou não? Cabe a nós decidirmos. Precisamos de lembrar que tudo que aconteceu naquelas circunstâncias,
tudo que aconteceu de novo continua acontecendo de novo para a nossa atenção, para o nosso cuidado, para a nossa advertência. Porque o que tem no sermão profético é muito grave. E nós temos que ocupar a linha de frente nessas decisões. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Antes que possa ser tarde demais. No quinto tema, outro motivo para descansar. Se nós fizermos uma comparação de Êxodo, capítulo 20, verso 8, com Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, ambos os textos comentando sobre a lei de Deus, destacando especialmente então aqui o sábado, lá em Êxodo 20, verso 8, está usando a expressão lembra-te, para não esquecer, né, do dia de sábado. E aqui em Deuteronômio, guarde. Então, se juntar os dois, lembra-te e guarde. Porque só lembrar e não guardar não adianta. Porque aqui, nesses dois, você juntando os dois contextos e o contexto bíblico em volta disso, você vai entender que todas as opressões que aconteceram, Deus nos livrou. E aí não só livrou, como enviou seu filho para pagar o preço, morrer na morte eterna. Por isso que ele suou sangue do Getsemane, porque ele sabia que iria morrer a morte eterna. Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos. Então ele é o único ser que morreu a morte eterna. Porque ele morreu, já existia 4.000 anos de história de pecado consciente só de Adão para cá. E lá no Escatologia, se você for estudar a Escatologia, você vai ver que correu muito mais coisa daí para trás também. Por isso que lá em Gênesis 6 aparecem 3 grupos, né? Filhos dos homens, filhos de Deus e os nefilins. Tá aí, 3 grupos de pessoas, né? E esses nefilins ainda comentam sobre eles que eles eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Então, e nós sabemos que aí tem muito mais coisas. Se você entrar lá no Escatologia, você vai ver que realmente tem coisa muito profunda aí, né? Em matéria de evolução, de conhecimento, de tudo mais. O dilúvio veio, passou a régua em tudo e deixou apenas, então, o resultado da fusão de filhos dos homens com filhos de Deus, né? Porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si. Então sabemos que Noé e seus filhos casaram com filhos dos homens. Então essa fusão deu sentido para amanhã o Messias surgir e dizer que era filho do homem e era filho de Deus. Mostrar que o filho do homem pode se tornar um filho de Deus. E coisas desse gênero vai se aprofundando durante a avaliação do Escatologia versão 5. E também do estudo da lição, do tema que nós estamos analisando nesse momento. Então, um outro motivo para descansar é jamais esquecer que o Senhor sempre nos livrou de todas as opressões da nossa história, da história do povo de Deus. Ele sempre achou uma forma de preservar a nossa raça. Isso aconteceu no dilúvio, aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu em todos os ataques opressivos que grandes governos oprimiam e matou o povo de Deus. Ele sempre arrumou uma maneira, o Senhor, de nos livrar. E o sábado é o que nos vincula nessa lembrança, que Ele continua da mesma forma nos livrando e continuará nos livrando. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Quando guardarmos o sábado, é um vínculo importante lembrarmos sempre desta mensagem. O sexto tema, guardando o sábado. Observando o mandamento relatado em Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, iniciando pela palavra lembra-te, não esqueça, guarde, como comenta Deuteronômio capítulo 5, verso 12, que também está comentando sobre o sábado. Outros padrões prévios, preludianos do sábado, entram em questão na Bíblia Sagrada. Se observarmos, por exemplo, Marcos capítulo 15, verso 42, José de Arimateia, ao buscar o corpo de Jesus para conduzir ao sepulcro que ele cedeu, mostra ali que era o dia da preparação. As mulheres também, se você observar nos evangelhos, quando foram levar especiarias e ungüentos, era o dia da preparação. Então, esse dia da preparação é chamado para que a nossa atenção seja chamada, que nós devemos, na sexta-feira, preparar para entrar no sábado. Ou seja, não é entrar de qualquer jeito e muito menos esquecer que entrou no sábado. O certo seria até durante a semana já estar preparando para isso, porque é um dia que Deus separou para Ele estar comigo e com você.
Ele deu 6 dias para nós. Pediu só um para ele, para nós estarmos com ele. Que lá em Isaías 66, 22 e 23, vai continuar essa programação, essa reunião dele conosco, de forma exclusiva, então, no 7º dia. Ele com toda a sua criação no universo todo. Pensa que festança maravilhosa. Estar na presença desse Criador, no mínimo uma vez por semana, num ciclo chamado eternidade. Então, lembra disso, irmãos. Não guarda o sábado de qualquer jeito. Não entra no sábado de qualquer jeito. Vamos estar lembrando que o sábado é um momento de desligarmos as máquinas, é um momento de ficarmos quietos, é um momento de encontrarmos com o nosso Criador. É um momento de convivermos como família. É um momento de descansarmos. É um momento de convivermos com os nossos amigos. É um momento de convivermos com visitas missionárias. É o momento até mesmo de descansar em plena natureza, se for o caso. Mas lembrar que esse dia, tudo o que fizemos está conectado com aquilo que Deus sempre fez, que é cuidar do universo ao seu redor. Deus cuida do universo e nós cuidamos do mundo ao nosso redor. Lembrando que para isso fomos comissionados numa missão. E só estamos vivos até hoje porque temos missão para cumprir. Deus confia em nós. Ele espera que eu e você, ele tem convicção que nós cumpriremos com a nossa parte. É para isso que nós estamos vivos, para cumprir com essa parte da missão. E é fundamental, no auxílio dessa consciência e do êxito desta missão, lembrarmos do sábado. É fundamental, irmãos. Porque nele a gente renova a bateria, renova a carga. E a luz fica no mundo. Vós sois o sal da terra. Para dar melhor sentido na vida dos outros, a palavra mencionada no Evangelho. Através da nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vamos guardar o sábado de forma real, sincera e correta. Porque nós teremos outra força para prosseguirmos na jornada e no cumprimento da missão. 7º tema, lembrança que somos livres. Queria citar um texto da Pena Inspirada, de From Eternity Past, página 549. A observância do sábado como lembrança da criação devia incluir uma lembrança alegre da libertação da opressão religiosa no Egito, que dificultava a observância do sábado. Da mesma forma, a libertação da escravidão devia acender para sempre no coração do povo uma terna consideração pelos pobres e oprimidos, pelos órfãos e viúvas. Viu o que eu acabei de dizer? O que o sábado nos vincula? Desde a libertação do Egito, o primeiro registro de opressão que escravizou o povo, não diferente de outros registros que oprimiam o povo de Deus em todas as épocas, em todos os governos que oprimiram o mundo. Nós estamos prestes a enfrentar novamente um governo mundial com opressão e que irá, o sábado, se tornar uma pedra de toque, irmãos. Decreto dominical é o que vai desencadear a última grande crise. A Laudato Si, a última encíclica papal, pronunciada por esse Papa que está em atividade, o Papa Francisco, ela trabalha como pedra de toque o domingo, relacionando isso com causas ambientais, para o devido equilíbrio do meio ambiente. O povo de Deus será obrigado a guardar o domingo e será obrigado a trabalhar no sábado, será oprimido, porque o dragão foi de encontro aos reis da terra. Quem não vê que o terrorismo está sendo fomentado no mundo de novo através desse avanço do Talibã lá no Oriente Médio. Raciocine, irmãos. Raciocine um pouco, junta as peças. Vê se não dá para entender que um governo de cunho esquerdista que surgiu recentemente nos Estados Unidos não irá promover de fato essa agenda global do decreto dominical. Na Alemanha já guarda há muitos e muitos anos, já tem decreto dominical funcionando lá.
Mas o que a profecia fala para mim e para você é vindo dos Estados Unidos para o resto do mundo. Está tudo em andamento. E o pior de tudo, as pessoas sendo proibidas de comprar ou vender se não tiver vínculo com a tal das picadinhas. Que é outro caso seríssimo de, infelizmente, tendências equivocadas, até mesmo dentro do meio cristão, de pessoas promovendo esse tipo de picadinha, que não tem o menor apoio científico de maneira coerente e correta do ponto de vista sanitário, e nem se fala então sobre o ponto de vista de ser de fato algo que venha a prevenir, porque não existe, infelizmente, irmãos, esse projeto do ponto de vista científico dessas picadinhas não tem base científica nenhuma que se comprove, que se sustente a devida segurança do propósito da existência delas. Muito pelo contrário, muitos têm morrido após tomar as picadinhas, muitos têm adoecido após as picadinhas. Então, isso no mínimo tem algo muito suspeito por trás. Fiquem atentos, porque aqui em Goiânia, onde eu vivo, já estão proibindo de entrar nos VaptVupts se não tiver comprovantes. Aí precisa a gente recorrer a relatórios, né, de isentando essas pessoas, comprovando, evidentemente, que nós estamos saudáveis, etc. Então, tem algumas formas de entrar, mas a pressão no mundo inteiro já está acontecendo. Vi na Itália recentemente, em várias outras regiões do planeta, essa obrigatoriedade. Não entra se não tiver o comprovante da picadinha. Não entra. Irmãos, a opressão está aí. Tudo que obriga, que impulsiona, que obriga as pessoas a fazer alguma coisa, está contra a palavra de Deus, irmãos. Que a palavra de Deus existe o registro do livre-arbítrio. Uma opressão mundial, sem fundamento científico devidamente comprovado, exigindo, oprimindo que se faça isso ou aquilo, ou se deixe de fazer isso ou aquilo, está apenas treinando as pessoas para a coisa muito pior que está por vir. E esse tanto de gente morrendo, seja pelas picadinhas, seja pela praga, está na cara que está sendo reduzida a quantidade de gente na humanidade. Para ter mais pouca gente, para o sistema mundial ter que tratar. Fiquem conectados, fiquem ligados. Eu não sei até quando que vai durar o canal, por se tratar da verdade. E a verdade ninguém quer escutar. São poucos aqueles que valorizam a verdade e que vão dar atenção. Mas pelo que a palavra registra, muitos vão perder o chão. A mulher de Ló, ela não perdeu a salvação assim, acredito. Ela perdeu a vida, e muito jovem. Sabe por quê? Porque não deu atenção para a palavra de Deus. Olhou para trás. Assim também muitos lá dentro de Sodoma. Porque Jesus comenta nos evangelhos que Sodoma vai levantar no dia do juízo, reclamando isso ou reclamando aquilo. Entende, irmão? Então, tinha pessoas divididas. Vai ter muita gente salva que veio lá da região de Sodoma e Gomorra. Mas apenas perderam a vida muito jovem. Porque, independente de estar envolvido ou não, mesmo que não estivesse envolvido com as pecaminosidades absolutas de Sodoma e Gomorra, Sodoma teve que destruir por causa disso, porque as pessoas, infelizmente, não queriam conexão com a luz. Os poucos que escapou dessa conexão consciente foram Jó e as outras duas filhas dele. Mas do mesmo jeito, hoje, esse sono apresentado na profecia do período laodiceano que a igreja vive, esse sono, essa mornidão terrível, é muito perigosa, irmãos. Vai tirar o chão de muitas pessoas. O chão vai sair debaixo dos pés. E as pessoas não terão para onde ir, porque não estão tomando providência. Não estão se movimentando nesse sentido de saber onde que eles se estabelecerão assim que o governo mundial levantar. Por isso que vai haver choro e ranger de dente. E é só estudando a palavra de Deus, ficando conectado na profecia, buscando alimentação sólida na palavra de Deus, é que nós teremos como sair dessas situações e, de fato, sofrermos menos possível nesse desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Santo Deus, nos encha do conhecimento da Tua palavra, nos encha da presença do Teu Santo Espírito e capacita-nos, Senhor,
a sermos vitoriosos nesse desfecho do grande conflito. Dai-nos uma visão ampla e clara dos acontecimentos e dai-nos o poder, Senhor, a sabedoria para trilharmos com firmeza até encontrarmos com o Senhor nas nuvens dos céus. Proteja nós e os nossos lares, continue nos abençoando. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. O Deus eterno reina no monte de Sião. Os astros não lhe dão sem fim, sustenta a